Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Saiu pesquisa feita pela XP e PESP, que foi divulgada nesse dia 22 de abril. E nela, Ciro aparece com 8% das intenções de voto e 12% dos entrevistados disseram que votariam no Ciro com certeza se as eleições fossem hoje. Vamos tentar entender o motivo dessa diferença e também outros números comparando com a pesquisa anterior, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilhe em grupos, WhatsApp, Facebook. Tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, então a pesquisa foi feita pela IPESP, encomendada pela XP Investimentos, e o Lula, inclusive, teve reunido ali com os diretores da XP nessa semana. Ela foi feita entre os dias 18 a 20 de abril e ouviu 1.000 pessoas. Tem uma margem de erro de 3,2 para mais ou para menos. E esse vídeo será um pouco diferente dos demais. Não vou fazer aquela análise detalhada de cada candidato, vamos tentar focar para explicar essa diferença. Mas antes, vamos trazer aqui então um cenário que foi feito na pesquisa estimulada, que é quando o Instituto apresenta o nome dos candidatos. A IPESP só fez um cenário, trazendo aqui Lula liderando com 45, ele tinha 44 há 15 dias, porque a IPESP ela faz levantamentos quinzenais. Bolsonaro aparece com 31, ele tinha 30. Ciro Gomes aparece com 8, ele tinha 9, oscilou um ponto para baixo. Dória manteve os 3 que ele tinha antes. Janones, Simone Tebet aparecem aqui com 2. O Emael, Felipe Dávila e Vera aparecem zerados. Nenhum branco ou nulo, 7, eram 9, então teve aqui uma queda de 2 pontinhos. E não souberam responder ou não responderam 2% dos entrevistados. Esse número aqui era 3. Todas as oscilações, de 1 ponto, então dentro da margem de erro, nenhuma fora dela. Não estamos em campanha quando o candidato pode entrar numa rota de crescimento muito forte ou de uma queda muito forte. Então é normal que daqui até ali julho, agosto, a gente acompanhe um pontinho, 2 a mais, a menos. Às vezes acontece, como aconteceu em algumas pesquisas com Bolsonaro, subindo 3 pontos. Mas aconteceu o que aconteceu, por exemplo, em 2014, quando o Aécio, há 15 dias das eleições, é só puxar no Google aí, ele estava em torno de 15 pontos, 16 pontos atrás da Marina. Aí ele entrou numa rota de crescimento, passou Marina e quando chegou lá no dia da eleição, a apuração, o Aécio estava ali em torno de 11, 12 pontos à frente. Então foi uma diferença entre o que ele estava antes e o que ele ficou depois de praticamente 30 pontos em 15 dias. Então, por enquanto, é um cenário de mais ou menos aqui uma estabilização, mas sim, a gente percebe aqui que Lula e Bolsonaro estão na dianteira com a polarização nesse momento muito forte, e Ciro Gomes se consolida como aquele candidato que está em terceiro aí para atrair a atenção do eleitor e tentar quebrar essa polarização. Os outros, uma situação bastante difícil. Vamos trazer aqui agora um cenário de segundo turno. Vai trazer Lula venceria Bolsonaro se as eleições fossem hoje, mas veja a diferença para outros institutos. Lembrando que a IPESP é um instituto que muita gente gosta e respeita. O Lula então teria 54 contra 34, uma diferença de 20. Manteve a mesma de 15 dias atrás. Mas a Exame Ideia, que é outro instituto que muita gente gosta, trouxe essa semana uma diferença de 9 pontos. Lula venceria Ciro aqui 52 a 24, uma diferença de 28, que na Exame Ideia é uma diferença de 13. Agora vejam a diferença, 15 pontos de um instituto para o outro. E eu digo sempre que isso aqui é o retrato do momento, depende do instituto, mas eu duvido muito que isso aqui fosse de fato o resultado caso tivéssemos esse segundo turno. O que acontece é que o eleitor bolsonarista, sem o mito no segundo turno, ele diz que não votaria em ninguém. Vamos trazer aqui o Dória daqui a pouco, mas eu duvido que Ciro perderia para Lula e duvido mais ainda que com essa diferença. Aí quando esse segundo turno acontecer, e existe a chance dele acontecer, a gente vai ver, o bolsonarista vai ficar numa saia justa. Eu não gosto do Ciro. Beleza, então se você anular, vai estar ajudando o Lula. E aí a questão é quem que ele vai querer ajudar. Vai ajudar o Lula anulando o voto ou vai votar no Ciro com a intenção de derrotar o Lula? Então eu acho que aconteceria isso no eventual segundo turno entre esses dois candidatos. Lula derrotaria Dória 55 a 19, diferença de 36, também não acredito que isso aqui seria o resultado das urnas, mas é o retrato agora. E o Ciro venceria Bolsonaro 46 a 38, uma diferença de 8 pontos que era de 10, então uma oscilação aqui também dentro da margem de erro.
E o João Dória perderia para Bolsonaro, 38-39. Mais um ponto, então considera aqui o empate técnico e essa diferença de um ponto, ela se manteve. E na ideia exame, Bolsonaro derrotaria João Dória com quase 10 pontos de vantagem. Aqui é só um. Falando um pouco de rejeição, Bolsonaro lidera com 61% dos eleitores dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Ele manteve o mesmo de antes. João Dória conseguiu melhorar 2 pontinhos, ele era rejeitado por 57, agora é por 55. Ciro Gomes vem depois com 44%, era 43%, então oscilou 1 para cima. E Lula oscilou 1 para baixo, era 43%, agora 42%. Diferente também do que a exame mostrou para a gente, em que lá o Ciro é o menos rejeitado e o Lula e Bolsonaro lideram. Mas aqui também é uma questão da forma como a pergunta é feita. Potencial de votos. O que é isso, William? É o eleitor que diz que votaria com certeza, e aqui deu pano para manga aí em relação ao número do Ciro, mais o eleitor que diz que poderia votar. Lula lidera com 56, o mesmo que ele tinha 15 dias atrás. Ciro Gomes vem em segundo com 51, também manteve o que ele tinha antes. Bolsonaro vem em terceiro com 37, o que mostra que Bolsonaro, por mais que ele esteja melhorando os seus números, tem um teto baixo. Então, bolsonarista que vier até aqui, se você insistir nesse voto, você vai acabar ajudando o Lula. Então, tá na hora, talvez, de você começar a olhar outras opções, inclusive Ciro Gomes, como eu mostrei para vocês, tem maiores chances de crescer e de derrotar o ex-presidente. E João Dória, pegando aqui os 4 mais bem colocados, ele aparece em quarto com 34. Por que eu trouxe só esses? Porque os outros, como são menos conhecidos, é normal que sejam menos rejeitados e também que tenham potencial de voto menor. Então Lula, Ciro e Bolsonaro mantiveram e João Dória melhorou um ponto porque ele tinha 33 a 15 dias. E aqui gerou uma confusão, por quê? Porque o Lula, nas intenções de voto, naquele cenário 1 que eu trouxe no começo, ele aparece com 45%. E no potencial de votos, o Lula aparece aqui com 44%, dizendo que votariam nele com certeza. Portanto, praticamente o mesmo número aí. Bolsonaro, 31% nas intenções e 30% disseram que votariam nele com certeza. Agora, Ciro Gomes, ele aparece com 8% nas intenções e 12% disseram que votariam no Ciro com certeza. Mais 39 que disseram que poderiam votar no Ciro. Aqui, meus amigos, eu vi que na internet, assim, nas redes sociais, gerou muita confusão de gente acusando o Instituto de estar manipulando os números para prejudicar Ciro Gomes. E isso aqui, na minha opinião, não está acontecendo. O que acontece é que o Instituto ele faz perguntas diferentes e aí o eleitor, e aí que sim eu tenho que aceitar, pode ficar confuso e às vezes responder, né, no momento de uma forma e depois, de acordo com a mudança da pergunta, responde de outro jeito. E aqui no próprio arquivo que eu, por exemplo, tenho acesso ao PDF com a pesquisa completa, a gente tem acesso à pergunta que foi feita. No primeiro caso, você tem o seguinte: se a eleição para presidente fosse hoje e os candidatos fossem esses, que vou ler, em quem o senhor ou a senhora votaria? E aí, por telefone, você tem os nomes sendo apresentados. E aí, 8% dos entrevistados clicaram, né? Porque a telefone eu não sei também se é falado, porque sinceramente nunca recebi uma ligação dessa. 8% dos entrevistados, vendo a lista ou ouvindo a lista, disseram que votariam no Ciro se as eleições fossem hoje. Eu faço um parênteses: se as eleições fossem hoje, nós teríamos tido campanha na televisão, na rua, comício, palanques regionais definidos, alianças, vice, não tem nada disso. Portanto, é uma pergunta baseada no retrato do momento. Mas beleza, essa é a pergunta que foi feita. Agora, vejam a outra pergunta. Para cada um desses nomes, aí vai repetir os mesmos nomes, diga se com certeza votaria nele para presidente, se poderia votar, se não votaria de jeito nenhum ou se não conhece o suficiente para avaliar. Aí quando a pergunta foi essa, os mesmos entrevistados disseram que votariam no Ciro Gomes com certeza na proporção de 12%. Isso aqui, então, é para a gente ver como que uma simples mudança na pergunta pode mudar também a forma como o eleitor vai responder. E me parece, então, na realidade, que o Ciro tem 12% de eleitores dispostos a votar com certeza nele, mas que nesse momento acaba caindo nessa confusão aqui e dizendo, quando a lista é apresentada e que ele só pode escolher um, que vai votar no outro, né? Vai saber, talvez no Lula, talvez no Bolsonaro,
fazendo aquele cálculo de voto útil. Opa, eu voto no Ciro, gosto dele, mas nesse momento vou com esse, eu vou com aquele, né, por uma estratégia baseado, enfim, na tentativa de fazer no primeiro turno aquele voto de protesto que deve ser feito só e somente só no eventual segundo turno, quando o seu candidato preferido não está. Então esse aqui é um ponto para a gente destacar, mas nesse instituto, repetindo, né, o que aconteceu há 15 dias, porque aí o Ciro manteve os 12%, disseram que votariam nele então com certeza. E eu poderia votar do Ciro 39%. Isso aqui não é pouca coisa e não pode ser desconsiderado. Se a gente soma, então, dá os 51% que eu falei antes. Ou seja, existe uma base criada para tentar gerar lá na frente a tal da onda Ciro, que muita gente fala nas redes sociais. Se ela vai acontecer, não dá para saber. Mas não tem como criar uma onda com alguém que, primeiro, não tem um potencial de votos alto e que tem uma rejeição alta. Não é o caso do Ciro, que tem uma rejeição baixa, comparado aí com seus principais adversários para tentar chegar nesse segundo turno, e também tem um potencial de votos altíssimo, como eu mostrei para vocês. E aí o Ciro tem também outros ativos, militância maior e mais organizada que na eleição passada, em que o Ciro teve 12,47% dos votos válidos. O Ciro está com seu projeto escrito, divulgado aí todo santo dia em entrevistas, lives, redes sociais do Ciro que vem crescendo, inclusive o canal no YouTube num ritmo maior do que seus adversários, e o Ciro lidera em visualizações por lá. Marqueteiro vitorioso. O Ciro está em terceiro, que é uma posição estratégica para ser observado pelo eleitor que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Inclusive, muitos dizem agora que votariam num ou no outro só porque odeiam mais um ou outro, e o Ciro tá nessa posição, é importantíssimo, e a ajuda de Sérgio Moro acaba facilitando isso, mas é claro, a gente não sabe se vai conseguir criar essa onda. A dificuldade dele é justamente quebrar essa polarização, já que Lula acaba sendo o maior cabo eleitoral de Bolsonaro e Bolsonaro o maior cabo eleitoral de Lula. E a gente sente na sociedade meio que um clamor, tem muita gente cansada nessa coisa de votar em mal menor no primeiro turno. E talvez a experiência de 2018 sirva como lição, porque o voto em Bolsonaro foi um voto de protesto contra os erros e contradições do PT. Aí agora tem muita gente votando no PT como protesto em relação aos erros e contradições do Bolsonaro no poder. Então o Brasil tem que sair dessa coisa. E assim, a gente tem que insistir nisso nas conversas com as pessoas, no trabalho formiguinha, nas redes sociais, onde tiver condição. Quem realmente quer um Brasil melhor tem que insistir no debate de ideias, de propostas, de projetos, deixar paixão, ódio de lado. Teve ali a questão no carnaval, gente gritando fora Bolsonaro de um lado, outros xingando Lula de outro. O Brasil não aguenta essa coisa de ir para outra eleição votando com o ódio e não votando porque gosta de um projeto ou gosta de uma ideia. Então, meus amigos, a gente tem que insistir nesse ponto até o fim. Não se deve deixar se influenciar por pesquisa, porque é assim que acontece. Daqui a pouco sai uma com fulano com 10, depois com 5, depois com 7, depois com 11, e vira uma confusão. Enfim, a gente tem que votar baseado no que o candidato está apresentando. E esse é o ponto que esse canal aqui vai defender até o fim. Você não gosta do Ciro, não gosta do Dória, que está em quarto lugar, observe outros candidatos. Você tem a Simone Tebet, você tem o Janones, você tem o Emael, a Vera Lúcia, a Sônia. Você vai ter opção. Não dá é para, não tem opção, tem que ficar com Lula ou Bolsonaro. Não estamos no segundo turno, que seria se as eleições fossem hoje, mas elas não são, insisto, vamos lutar para tentar mudar essa realidade. Pessoal, valeu, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.